Réveillon começou, a galera tá viajando pra praia e galera tá dando briga com as barraquinhas que ficam na praia. Sabe as barraquinhas que ficam na praia, que vendem petisco, que vendem água de coco, que vendem batida, caipirinha? Aí a gente senta na mesinha deles. Tudo começou que um casal foi agredido por não querer pagar o valor que foi proposto, que segundo eles foi alterado. E dali tá rolando uma discussão. O que tá acontecendo com as barraquinhas de praia? Que agora eles fazem coisas que segundo a polícia, que segundo o Código do Consumidor não pode. Então, galera, tá rolando uma discussão. Começou com agressão e agora tá trazendo isso à tona, que tá rolando um comportamento abusivo por parte das barraquinhas de praia. Vamos entender melhor esse assunto? Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, perto do Réveillon. Estamos chegando. Essa semana, né, gente? Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dá um like nesse vídeo. Os últimos likes do ano, gente. Dá like no vídeo que são os últimos do ano. Dia 1, aniversário do meu filho. Vai fazer 1 ano, gente. Nasceu no ano novo. No ano novo eu tava lá no hospital gritando de dor. Então não esqueça de dar uma força aqui no canal. Sem enrolação, vamos pro quadradinho. Prontinho. Tudo começou nesse vídeo aqui. Casal de turistas é agredido após se recusar a pagar aumento de aluguel de cadeiras em Porto de Galinhas. Esse aqui, então, é o casal. São esses 2 homens que estão em cima desse carro, acho que de bombeiro ou da galera que é salva-vidas, porque eles estão sendo separados porque tá tendo uma revolta ali do pessoal que cuida das barracas. Vamos ver aqui o vídeo. Certo, então aqui diz o seguinte: segundo o relato das vítimas, o preço teria passado de 50 para 80, sem aviso prévio. O motivo é a recusa do pagamento, tá? Eles não iam consumir, pelo que eu entendi, então o valor de alugar as cadeirinhas e ficar lá sentado era R$50 que disseram para eles. Mas na hora de pagar, cobraram 80. E aí eles não quiseram pagar. E aí começou a briga. E aí começam os rapazes que montam o guarda-sol. E tudo, o rapaz toma um soco no olho e agora a gente vai ver ele contando a história mais detalhada. Aqui, esse aqui é o vídeo. Então vamos ver o relato deles e o que aconteceu. Sou o Johnny, esse é o Cleito. Nós somos do Mato Grosso, né? Escolhemos Porto de Galinhas para passar alguns dias de férias. E a gente se deparou com essa atrocidade ontem que aconteceu com a gente, né? Fomos abordados por um rapaz logo no início da praia, oferecendo, né, o trabalho dele de barraca e cadeira, né? E beleza, nós fomos lá, ele conduziu a gente até a barraca deles, né? Combinamos um valor inicialmente e quando nós fomos pagar a conta, o valor era outro. Nós questionamos, eu falei, cara, não foi esse valor que você havia combinado com a gente? Estavam cobrando quase o dobro. Quase o dobro do valor. Eu falei, não, né? Eu falei, não, eu não vou pagar o valor que a gente tinha combinado. Ele, sim, você vai pagar esse valor. Já passou a mão na cadeira e jogou em mim. Eu tentei me defender, já me jogaram no chão. Quando eu me dei conta, não era nem 1 nem 2, tinha uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente. Olha a situação que tá meu rosto está completamente danificado. Avistamos o salva-vidas, né, que estava logo próximo da gente, ele conseguiu pedir ajuda para salva-vidas. E nesse momento eu consegui sair do chão também. Ninguém nos ajudou, todo mundo filmando, mas ninguém nos ajudou. E aí até que o corpo de bombeiros colocou a gente em cima do carro deles, e eles... não contente, continuou agredindo a gente, batendo na gente, subindo em cima do carro. Essas imagens estão rolando por aí, jogando areia no nosso rosto. E até que a gente, graças a Deus, graças também ao Salva-Vidas, quero aqui também humildemente agradecer a eles, né? Porque se não fosse eles, essa hora a gente estaria morto. Porque realmente foi um massacre, Isso que aconteceu com a gente foi um ato assim de atrocidade mesmo. Eu quero deixar aqui registrado a indignação. Eu sei que Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso, recebe turistas, não é do Brasil inteiro, é do mundo inteiro. É um lugar lindo, né? Tá? Mas... Só que assim, gente, enquanto tiver essa situação, não venham para Porto de Galinhas. Eu não sei se esse lugar tem um prefeito, eu não sei se esse lugar tem vereadores, eu sei que esse lugar tem um hospital que não tem um raio-x, nós tivemos que ser transferido para Ipojuca, não tinha ambulância, tivemos que pagar do nosso bolso. Não tem Eu viatura. queria, prefeito, que você
passasse por uma situação dessa lá na praia. Então, basicamente foi isso. Foi combinado um valor, segundo eles, né? Foi combinado um valor, chegou na hora de pagar. E o valor é pouco, viu, gente? Que foi de 50 a 30 reais. Aumentou 30 reais. E por que eu tô falando que é pouco? Não que eles tenham obrigação de pagar. E não que isso mostre alguma coisa, o valor. Porque, assim, chegou num nível ali que não tem sentido qualquer valor. Começaram todo mundo a se agredir e agredir os rapazes. Mas o que que acontece? Aqui em São Paulo, alugar a cadeira nas praias aqui de São Paulo, litoral, eu lembro que a gente foi perguntar, tava 150, gente. 150. E Porto de Galinhas, que é um local turístico, eles estão cobrando o quê? 50 para 80? Caramba, lá que é mais turístico, tá mais barato que aqui. E eu vi nos comentários o pessoal confirmando. Nossa, fui pra Praia Grande, 150 o aluguel das cadeirinhas de você ficar sentado. E aí, se você consumir, aí abate nesse valor. Ok, vamos conversar sobre isso. Sobre alugar cadeirinha, sobre o consumo mínimo. Vamos conversando. Mas de início foi isso que aconteceu. Quem postou foi esse aqui, o matogrosso.com. O que que aconteceu? A galera da barraquinha, porque a polícia agora tá indo para cima. Porque agora deu muita repercussão, tá falando bastante sobre esse assunto, é delegado se pronunciando, é todo mundo se pronunciando. Pois bem, as pessoas da barraquinha também se pronunciaram. Tá aqui, ó, esse é o vídeo. Barraqueiros negam homofobia após agressão contra casal de turistas em Porto de Galinhas. Aqui eles vão contar a versão deles, assim, do que tudo que aconteceu. Quem postou foi o G1, gente. Ela sempre tem dois lados, né? Então aqui a gente vai apresentar o nosso. Primeiro eu queria deixar claro, velho, que não existe cúmulo algum sobre homofobia. Não foi um caso de homofobia. Os caras estão tentando atrelar isso aí na história e não foi isso. O resumo da história foi mais ou menos esse. Esse aqui é o companheiro Eduardo, tá? Foi ele que abordou o cara lá de cima, veio explicando que o aluguel da estrutura custava 80 reais, que tinha que comer e tal. Aparentemente os caras estavam embriagados, eles estavam com outro litro de uísque. Tá, com 2 litros de uísque. E, ok, chegaram aqui, sentaram e tal. E assim, houve um rapazinho. E eu trouxe o cardápio pra falar o cara sobre valor e tal. Nesse desentendimento que teria que pagar os guarda-sóis, ele falou que não ia pagar nada. Nada. Porque aqui era um lugar público e ele não ia pagar nada. Nada. Aí quando você questionou que teria que pagar, o que foi que ele fez com você, Dinho? Ele me agrediu, deu um mata-leão em mim. Quando ele tinha, primeiro ele deu uma tapa no teu Tapa rosto, no meu no rosto, cardápio. no cardápio, depois deu um Foi na mata-leão. hora que você o empurrou. Depois que você empurrou, ele aplicou um golpe de jiu-jitsu em você. Ele deu um mata-leão no Aí eu Dinho. tava apagado no chão, os meninos foram me Quero socorrer. criar um cúmulo aí sobre homofobia e tal. Gente, não houve isso. Eu quero deixar claro que a gente adora o público homossexual. Inclusive, acho que todo mundo aqui vai falar por uma boca só. É o melhor público, é o público que gasta, que consome. Velho, a galera é super gente boa. Não houve nenhum lance de homofobia. Tudo bem, ele quis dar bastante ênfase porque o pessoal tá falando que é homofobia, mas na verdade eu vi pouca gente falando que é homofobia. O pessoal tá falando mesmo do abuso das barraquinhas. O que pode ter acontecido, gente, uma coisa que pode ter acontecido, duas coisas podem acontecer. Ou falou o valor de 80 reais e eles podem estar bêbados na hora, o casal, e não ouviram, e depois acharam que é 50. Eu acho essa hipótese um pouco mais difícil, tudo bem? Porque eles teriam que criar o número 50. Ah, eu entendi que era 50, de 80 para 50 tá bem distante. Então, eu entendi que vocês tinham dito 50. Não, a gente disse desde o início que era 80. Isso pode acontecer, mas assim, é muito longe de um nível de agressão, gente. É muito longe, mas vamos indo. Isso é uma hipótese. Os turistas entenderam, ouviram o valor errado. Segunda hipótese que pode ter acontecido é a pior e é a que está rolando a acusação. Falou 50 no início. Não tem gravação, não tem filmagem. Trocaram na hora ou o rapaz deu a informação errada, não prestou atenção como falou. Lá na frente cobraram 80, sem aviso, sem nada. E é isso que está rolando de acusação. Falaram 50, chegou lá na frente, cobraram 80. Aí alguém ali, o que aconteceu? O rapaz deu informação errada? O que aconteceu? Mudaram o valor de última hora? Fica essa pergunta e é essa hipótese que está todo mundo acreditando, que o valor foi trocado. É o que pode ter acontecido. De qualquer forma, gente, cara, vou até ficar longa aqui. De qualquer forma, gente, não tem cabimento o nível que chegou. Gente, por favor, 30 reais. Ah, mas o cliente, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tá tudo bem, tudo bem. 50 reais vocês ficaram, acabou. Gente, vamos prestar mais atenção. O cliente tem que ser deixado bem claro que o aluguel é 80 reais.
encerrou, próximo cliente, vamos ficar esperto que a gente precisa deixar isso bem claro para não rolar o que aconteceu. Sabe, então comerciante, gente, sou dona de uma loja, sabe, rolou um mal entendido, falou um preço errado, ou o próprio cliente pode cometer erro algumas vezes de entender uma coisa errada. Sem problema, vamos resolver para terminar tudo em paz e a gente poder seguir com o nosso trabalho. Parece que ninguém pensou nisso e a coisa foi escalando. Segundo a galera da barraquinha, estão falando o seguinte, ele já chegou agredindo, eles estavam alcoolizados e eles já chegaram agredindo. Aí o homem que está no meio contando, ele não deixa os rapazes falarem. E os rapazes ter que contar a versão deles. Ele interrompe os rapazes para ele ir acrescentando, né? Mas ele bateu na sua cara. Ele bateu na minha cara. Aí depois ele deu um soco. Aí ele deu um soco. Enfim, o que eles querem dizer? A agressão começou por parte deles e aí nós nos defendemos e aí a coisa saiu do controle. Mas o que acontece é que tapa e o soco e o mata-leão e o que eles estão falando não tem, como eu disse, não tem filmagem, não tem foto, não tem nada. A única filmagem que tem é eles sendo agredidos e quase que linchados por vários rapazes e barracas ao redor que não tinham a ver. Então, se tem verdade nisso ou não, as provas que tem são contra a galera da barraca. Vocês estão entendendo? O que a gente tem? Eles lá acuados em cima, tentando subir no carro, com o olho sangrando, o rosto todo sangrando, tentando se defender e um monte de homem indo pra cima. Aí agora quer dizer, não, a gente começou sendo agredido. Tá, mas então vocês terminaram, porque o que a gente tem de prova concreta é vocês agredindo e quase matando uma pessoa. Se não tem bombeiro ali, não era a galera salva-vidas, parece. Se não tem aquela galera ali de vermelho, profissional separando, vocês vão linchar eles? Por causa de 50, de 30 reais? Paga a maquininha, paga, tá tudo bem, tudo bem. Enfim, o que vocês acharam dessa história? E essa história que está circulando, a agressão dos turistas, os turistas foram agredidos ao reclamarem que o preço sofreu alteração, que o valor tinha sido combinado e lá na frente foi outro. E aí a coisa saiu do controle, eles terminaram sendo agredidos. Agora, o que a gente vai falar, gente? Esse caso, então é um caso. E aí começa a aparecer vídeos de pessoas que passaram por essa situação e que tiveram confronto com a barraquinha, do combinado e das novas regras e regras que foram impostas, que está fora do Código do Consumidor. Vou mostrar aqui alguns vídeos para vocês. Essa moça aqui, eu já inclusive fiz vídeo já sobre ela, né? É a Luciana Santana, quem quiser seguir tá aqui o @. O que acontece? Ela foi para Porto de Galinhas também, por coincidência foi para Porto de Galinhas também, gente, mas praia, num geral, tá acontecendo esses desentendimentos. E aconteceu a situação com ela em Barraquinha. Vamos ver aqui a história dela, mas não é desse ano. Se eu não me engano, foi ano passado. Foi ano passado. Vamos ver aqui. Primeiro dia em Porto de Galinhas e a gente já tá com medo de sair à noite porque a gente foi ameaçada na praia. Vou explicar o que aconteceu. O bug deixou a gente na praia do Cupe. A gente foi procurar um lugar pra gente sentar. E nisso um rapaz falou assim, olha, tem essa barraca aqui, é R$120, ou se vocês consumirem, comerem alguma coisa, não precisa pagar. E nisso eu fui comprar algumas coisas, as outras foram tirar foto e algumas ficaram aguardando por volta de 20 minutos mais ou menos. E aí quando a gente voltou, uma das meninas falou assim, eu fui pedir pra ele uma porção de batata frita com macaxeira e ele disse que não incluía no pedido que a gente pudesse pedir pra abater. Então a gente falou o seguinte, olha, você não falou antes o que era exatamente que a gente podia comer ou não. E as meninas não podem com frutos do mar e outras não podem com peixe. Então a gente queria pedir o batata com macaxeira. E você não falou que não podia. A gente podia comer alguma coisa. Ele falou, não, o que eu disse era petisco. E vocês estão pedindo porção. Quando na verdade o que ele disse a princípio foi comerem alguma coisa. Não foi muito claro na informação. Gritou muito com a gente. Fez um barraco lá. A gente começou a ficar meio com receio. Fomos embora. Eu até ia pagar uma gorjeta lá pra ele, mas aí as meninas falaram assim, não vai, porque não foi claro. Ele tava crescendo pra cima da gente, ele não foi legal e vamos embora. Só que nessa, que uma das meninas voltaram pra buscar o chinelo, ele falou assim, se vocês voltarem aqui, eu vou tomar vocês. Eu até perguntei, o que é tomar? Aí a menina falou assim, roubar. Aí ele ameaçou a gente. E nisso que a gente tava indo embora num beco, tinha uma galera, uns meninos, indo junto e falando assim, essas meninas que não pagaram. Só que não é que a gente não pagou, gente, nem pôde consumir. A gente ia consumir o que ele queria que a gente consumisse, entendeu? Esse foi o problema. Se ele tivesse sido claro, olha, se vocês sentarem aqui, você tem que consumir isso, isso e isso, tá bom. Não, ele só falou, comam alguma coisa. E na hora de pedir o que a gente queria comer, não podia ser aquilo. Aí complicou pra gente, né? E ainda fomos ameaçadas depois. Se acontecer alguma coisa com a gente, quem
atendi o barraco viu. E ele filmou, inclusive, tá? Eu não filmei, mas ele filmou. Mais blogueiro que eu. Aí tá acontecendo isso em Porto de Galinhas, tá acontecendo uma situação dessa. Aí essa moça, que é a Luciana, ela contou essa história antes desse casal ser agredido. Vocês estão entendendo? Então, isso tá acontecendo uma situação, e é mais ou menos assim, se você se recusa, mas acabou sentando, dando uma dorzinha de cabeça ali pra eles, questionando valores, preço, a comida, por que não tá deixando a gente comer essa comida? Aí começa a rolar uma ameaça ali. Então, o que tá rolando aqui? Tá rolando o quê? A máfia da barraquinha? Tá rolando o quê? A facção da barraquinha. Porque assim, aí elas não quiseram, elas saíram. E conforme elas foram saindo, já veio um grupo de meninos. Olha como é semelhante com a história do casal que apanhou. Um grupo de homens, de meninos, já falando assim, é elas que não pagaram, não sei o quê. Vocês vão agredir um grupo de mulheres agora? Porque não aceitaram o esquema? Vocês estão entendendo o que tá acontecendo? Aí aqui o pessoal nos comentários. Não fiquem em barracas, pessoal. A praia é pública, usem os supermercados, comprem suas bebidas e comidas, estendam as cangas e aproveitem a vida, né? Nossa, então Porto de Galinhas está tomado por marginais. Porto de Galinhas está dominado pela bandidagem. Essa moça, Vitória Pinheiros, 8225, quem quiser seguir, ela postou há 20 horas atrás, e bombou o vídeo dela, exatamente pertinente ao que está acontecendo, né? Vamos ver a história dela. Fui vítima de extorsão na Praia do Forte, em Cabo Frio, ontem, no dia 27 de dezembro de 2025. Gente, pra quem não sabe, eu moro aqui em Cabo Frio e toda vez que eu vou na praia, eu não fico em quiosque. Eu sempre levo a minha barraca, a minha cadeira. Só que ontem, um casal de amigos que estavam com a gente estavam sem barraca e a nossa não caberia todo mundo. Então nós precisamos ficar numa barraca de praia, num quiosque. E aí, antes da gente sentar na cadeira, na mesa, a gente perguntou quanto que era o aluguel, como que funcionava, se precisava consumir, obviamente precisava, né? E a gente foi informado que precisaria consumir pelo menos um petisco. Ninguém falou nada, assim, de qual petisco precisaria consumir, ou então qual era o valor mínimo. Só falaram que a gente precisava fazer um pedido da cozinha. Beleza, sentamos, ficamos ali um bom tempo, né, indo na água e tal, até porque ainda eram 11 e pouquinho, então a gente estava esperando dar mais ou menos a hora do almoço para pedir algum petisco. E aí, quando resolvemos pedir, a gente pensou ali em pedir alguma coisa mais ou menos, né? Porque, gente, essas barracas da praia, não são todas, tá? Mas a maioria, a comida vem de fora. Não é feito no quiosque. Então, assim, a gente não sabe muito a procedência. Então, a gente pensou em pedir alguma coisa, assim, mais ou menos razoável ali na faixa de preço, pra gente petiscar e não precisar também gastar tanto, tá? Porque a gente não sabia a procedência. E aí, nós escolhemos pedir uma porção de pastéis, que dava mais ou menos R$150. Gente, 6 pastéis, R$150. Não é um valor baixo, tá? Então, assim, a gente escolheu o mais barato e o mais barato era 150. Beleza, a gente escolheu o pastel, o garçom veio e falou que não tinha. Beleza, vamos pensar mais um pouquinho. Escolhemos um outro petisco, também estava na faixa de 150, 160, que era bolinho de aipim, também 6 unidades. Novamente o garçom falou que não tinha. Beleza, vamos pensar mais um pouquinho. Sendo que nisso, a gente chamou ele mais uma vez e pedimos uma porção de espeto de frango, que também estava na faixa de 160, 170 reais. E ele voltou e falou que também não tinha. Beleza, vamos pensar mais um pouquinho. E aí, nisso, a gente olhou para a mesa do lado e veio a porção de espeto que a gente estava querendo. E a gente achou estranho, né? Como assim? Pra gente não tem, mas pra mesa do lado tem? E aí chamamos o garçom e ele novamente falou que não tinha, que tinha acabado, que tinha sido a última porção. Beleza? Esperamos mais um pouquinho e resolvemos pedir uma batata, que também estava 150, gente. 150 uma porção de batata com aipim. Fomos pedir a batata e, para nossa surpresa, também não tinha. Mas assim, não era uma coisa do garçom chegar e falar assim, gente, olha só, não tem bolinho de aipim, não tem pastel, não tem batata e nem espetinho. O restante tem. Não era isso. Toda hora que a gente escolheu uma coisa, não tinha. Então, assim, o que a gente pedia, ele falava que não tinha. Então, ele meio que queria escolher o que a gente ia pedir. Entendeu? E a gente começou a perceber isso. E aí foi uma confusão. A gente começou a perceber, né, que ele realmente queria impor uma coisa pra gente. E aí a gente perguntou, tá, então o que você recomenda pra gente? E aí ele veio com aquele trio de 360 reais. Ele não queria vender nada abaixo de 200. Então, assim, a gente se sentiu super coagido a pedir uma coisa a mais do que a gente estava pensando, né, de valor. Então, assim, a gente queria pedir alguma coisa na faixa de 150, porque, gente, 150 pra você gastar no quiosque de praia, não é barato, tá? Então, ele não queria vender nada abaixo de 150. E a gente começou a perceber isso, e a gente percebeu que estava sendo extorquido. Só que assim, a gente mora aqui, a gente sabe, a gente conhece. E aí, o amigo nosso, ele foi até o barraqueiro,
falou o que estava acontecendo, falou, olha, eu não sou otário, eu não vou pagar mais de R$200 no petisco, porque assim, quando a gente senta sabendo que o valor mínimo é 200, tudo bem, a gente já senta sabendo. Agora, quando a pessoa fala, olha, tem que comer alguma coisa da cozinha, a gente pode pedir qualquer coisa, né? Tanto faz se é R$10, se é 20, se é 30, se é 50, ou se é 150, que era o valor da porção. E eles não queriam vender pra gente, eles queriam vender acima de 200. Então, isso pra gente, a gente se sentiu super extorquido e também super coagido. Porque, gente, esses quiosques de praia, eu não posso generalizar, tá? Eu não falo que são todos, mas assim, a maioria, quando você começa uma coisinha ali, já junta um montinho assim em volta, tá? São pessoas assim que você olha mal encaradas, vou falar o português claro, então assim, a gente se sentiu um pouquinho coagido. E aí esse nosso amigo foi lá desenrolar, falou, cara, eu sou daqui, isso que vocês estão fazendo é um absurdo, a gente já percebeu que vocês não querem vender nada abaixo de R$200. E aí, por fim, o espetinho de frango que não tinha apareceu, tá? Ali no desenrolo, o espetinho que não tinha, simplesmente surgiu e apareceu, o cara liberou pra gente a porção de espeto de 150. Então, assim, pra vocês ficarem ligados, tá? Você que tá vindo pra Cabo Frio, fica muito atento nisso, tá? Se você for sentar numa mesa de barraca, de um quiosque, já olha o cardápio e já vê o que você quer e já pede, tá? Pra não ter essa história de que não tem, você tem que pagar o mais caro. Fica atento, porque, assim, eles estão fazendo muito isso aqui, tá? Então, assim, se eu tivesse sozinha, se eu tivesse com mais uma mulher ou mais, né, uma pessoa não tão desenrolada, a gente ia ter que pagar mais de R$200 só porque a gente ficou, tipo, 2 horinhas ali na mesa, tá? Então, quem tá vindo pra Cabo Frio, fica ligado. Claramente, então, acabou, gente. Antigamente, nós íamos na praia e pedir um petisco de praia era sinônimo de uma coisa gostosinha, muito saboroso, caprichado, com valor acessível, entendeu? Hoje em dia a coisa, pelo visto, mudou. Olha o que ela falou. Ela falou assim que se você tenta questionar, já junta um montinho de moleque. Ela tá batendo com a fala da Luciana, que eu acabei de mostrar, que tá batendo com a situação que aconteceu com o casal. Simples. Questionou, decidiu que não vai pagar, ameaçou chamar a polícia porque estão cobrando. Junta um monte de cara pra te coagir, pra falar que vai te bater. Ou seja, você vai ser espancado se você não pagar. E aí, o que acontece? Você senta na barraquinha, porque existe um padrão, né? Então, você senta na mesinha, com guarda-sol, tudo, e você diz, eu vou consumir, vou até chegar perto de você, eu vou consumir aqui. Ok, me dá aí o cardápio. O cardápio, eu vou abrir um vídeo para vocês de como o cardápio tá hoje em dia. O cardápio só foi aumentando. E de comidas baratas, mas vamos devagar. Você abre o cardápio e você diz, nossa, as coisas são caras, né? Tudo bem. Mas você vai lá e você diz, eu vou consumir. Mas, de repente, você descobre o seguinte, que tem novas regras. Aí você diz assim, não. Essas regras novas eu não tô concordando. Então, eu vou sair. Aí ele diz, não. Você não vai sair daqui, porque você já sentou. E sentar nessa cadeira é R$150. Você tá entendendo? Você diz assim, não, até eu concordo, Nicole, com as regras. Mas chega lá na hora, tem regras novas. Entendeu? Você vai ter que consumir um combo de 300. Ah, então não quero. Não tem essa de não querer. Se você sentou na cadeira, você alugou. E se você alugou, agora você vai ter que pagar. Aí, se você diz, não, mas peraí, eu fiquei 10 minutos conversando com você aqui. Aí começa a juntar os moleques. Entendeu? Porque você vai apanhar. Olha, eu vou ler os comentários que você sabe, né? Se eu começar a falar aqui, eu não paro mais. Aí aqui o pessoal tá falando do presidente. Por que não chamou a polícia? Porque, ela explicou, não precisou chamar a polícia, porque o amigo que estava com eles moram lá, e o amigo já foi lá e desenrolou. Tanto é que do nada apareceu o franguinho, que disse que não tinha. Mana, 150 em 6 pastéis já é extorsão. Tem noção que cada um sai R$25? Eu juro. Não, e se você comprar a massa e fazer em casa, todo mundo assim em grupo, a gente faz muito isso na praia, com a minha mãe e tudo, faz pastelzinho em casa, gente do céu, você não gasta nada. Você gasta R$25 para todos os pastéis. É tipo isso. Em que país vocês estão? 150 em 6 pastéis? Pastel é de ouro? Bom, então o pessoal aqui não para de falar do pastelzinho, que o pastel saiu, 6 pastéis já tava dando R$150. E aqui, ó, 150 numa batata, jamais eu pagaria. Aí o que acontece? Eu separei um vídeo para vocês do rapaz falando sobre o cardápio. Aqui, ó, esse rapaz aqui nem tava no ano novo, gente. Nem tava no ano novo. Esse vídeo dele já via antigo. E ele vai falar sobre os preços abusivos dos locais, como aumentou. Parece que é brincadeira na vida de agoniado. Agoniado é quem tem barraca na praia. Pô. Olha esse ladrão aqui, porra.
Aqui, que ele veio trazer aqui, tá bom? Todos os caras. Paga o começo, o aipim. 80 reais, só o aipim, porra. Ô, nem vem com nada, não. Não é na manteiga, não. É só aipim cru, porra. 80, quê? Aipim, só se for pra enfiar, porra, aqui. Olha, vamos ver lá, batata frita. 70. É só a batata, não vem com nada. Camarão 100 galo. O quilo do camarão na caixinha é 20. Porra, olha lá. Camarão empanado 220. Pô, vai tomar no cu, menino. Vocês querem... Caralho. Contra filé com frita, 150. Sabe quanto que é o quilo? 35 reais. Pô, quer brincar, né? Aqui, então, você pode ver que o preço dele, o preço que ele tá lendo, que indignou uma batata frita por 70 reais, o da menina tava 150 a porção da batata e não queriam vender para ela, porque queriam que ela gastasse ainda mais o grupo dela. Aí o pessoal tá dizendo aqui nos comentários, não quer, não compra. Frita você mesmo, compra e frita. Mas é isso que tá acontecendo. Daqui a pouco a gente vai chegar na praia e vai estar valendo mais a pena virar farofeiro. Como é que falava antigamente, né, gente? É farofeiro, não é? Quando a gente levava o cooler com comidinha. Não levava só com bebida, levava a comida pronta para comer lá. Levava seu guarda-sol, levava sua cadeirinha e levava suas bebidas, até aí ok, até hoje em dia tem essa prática, mas levava também sua comida. Aí o pessoal chamava de farofeiro, se eu não me engano. Me corrija aqui, gente. Que essa expressão acho que até já morreu, mas agora vai ressuscitar. Porque tá valendo a pena levar sua comida. Mas é isso que pode acabar causando. E eu falo pra vocês, não tá compensando. Ó, os comentários é o seguinte. Tá caro? Não compra. Quem disse foi o Lula. Daqui uns tempos tem que pagar para entrar na praia. E ficar na área e entrar no mar. Queria entender as praias superlotadas com esses preços altos. Deveria ter a fiscalização para abusos de preços. O Porto de Galinhas, se tu reclamar, tu apanha. Mas aí você não é obrigado a comprar. Ele dá o preço, paga quem quiser. E o que está acontecendo é que eles parece que combinam os preços. Então, ó, vamos todo mundo praticar um preço semelhante. Aí você que mora no local, você que tem casa de praia, você que alugou um local ali e não é tão longe da sua casa, até consegue se virar. Você leva guarda-sol, você leva cadeira, você leva sua comida se você quiser. Ou seleciona o que tiver mais barato para comprar. Agora, um turista que veio de muito longe acaba ficando um pouco refém dessa situação. Pô, não tenho cadeira, não tenho nada, vim de muito longe, às vezes veio de avião. E aí, como é que você faz sem cadeirinha, sem guarda-sol? O que faz nessa situação, entendeu? Aí aqui, último vídeo, gente. Esse aqui é da Bruna Celi, se vocês quiserem seguir, tá aqui o @ dela, influenciadora. Vamos ver a dica dela para você não ser feito de besta em Porto de Galinhas. Dica para você que vem para Porto de Galinhas, não gastar dinheiro de otária. Chegou na praia, a maioria das praias, ela vai cobrar para você 70, 80 reais pela barraca, ou você consumindo alguma coisa na barraca, fica de graça. Só que o consumindo deles não é tipo assim uma água de coco. O consumindo é um petisco, que é a partir de 120, 130 reais. Então sempre quando você vier aqui, não vai sentando e comer um petisco, a mesa é sua. Não. Você pergunta tudo destrinchado e dá uma caçada. Por exemplo, a gente conseguiu uma barraquinha aqui que vem com mesa, 3 cadeiras de cadeira de praia mesmo, sombreiro, lixinho, tudo certinho, a barraca com preço bom, 40 reais. Então, fiquem de olho. Outra coisa, a parte com mais onda é a parte mais barata. Quanto mais próximo do centro e mais aquela parte piscininha, mais caro vai ser. Para mais dicas, siga a Bruna Celi, bêbada. Aí, uma última coisa, eu sempre pergunto se cobra 10%, porque tem lugar que cobra muito mais que 10%. Cobra, tipo, 50%. É raro, mas tem uns pra você não cair na laranjada. Olha isso, gente. Agora, novas informações. Antes cobrava 10% nos restaurantes, cobrava 10% pelo garçom, mas as barraquinhas cobram até 50% pelo atendimento excelente. Caso você não queira pagar, você vai apanhar, tá? E aí, gente, como é que fica esse rolê? Vários relatos negativos. Mudei meu destino. Tá liso? Fique em casa. Ó, tem gente que apoia, gente. Tem gente que tá falando que as barraquinhas tá certa. E ó, tá liso, não sai de casa. Vai pagar 50% no serviço de garçom. Não vá para esse lugar. Tem praias muito melhores e muito mais baratas. Pode levar as próprias cadeiras, sombra e mesa?
Pode. O problema é que a maioria a gente vem de longe, né? Se tem muita regra assim, é melhor não ir. Eu nunca paguei R$1 por barraca em Porto. Fico na barraca do sonhador. É perfeito lá. Sou dona de barraca em Porto de Galinhas e não cobro nem mesa e nem cadeiras. O cliente só paga o que consumir. Eu cobro os 10%. Mas o cliente não é obrigado a pagar, não. O que tá dentro da lei, né, gente? Vou falar agora pra vocês, vamos sair do quadradinho. Novamente, vou repetir, gente. Vou ficar até repetitiva, mas vou falar de novo. Quem mora perto, consegue trazer mais coisas, mais acessórios, tá salvo. Não precisa ir pra barraquinha, não precisa consumir lá. Mas quem vai para Porto de Galinhas, e a maioria é assim, vai para Jericoacoara, que eu falei para vocês, vai, sei lá, gente, vai para Recife, vai para Bahia, vai para Salvador. Normalmente você vai de avião. A gente que está mais longe, né? A gente vai de avião. Ou seja, a gente não levou guarda-sol, cadeirinha. Chega lá na praia, a gente pode estender a canga e ficar na canga, mas normalmente é muito sol. E aí você queria um guarda-sol. E aí você vai comprar o guarda-sol, como é que você vai fazer para voltar? Então, existe essa questão dessa logística de um turista ali que está mais dependente da estrutura do local e o que o local tem a oferecer, entende? E é nessa que acontecem essas situações de abuso. Porque para a galera que mora perto, pegou o carro e viajou para lá, consegue levar um guarda-sol, cooler, consegue se preparar. Então, essa situação pega lugares bem turísticos que recebem turistas de longe. E que o que eles têm? Eles não têm a estrutura, eles têm dinheiro para pagar, então acaba extorquindo mesmo o cliente. Só que a situação está ficando fora totalmente. Agora a gente tem que consumir o que eles querem. Caso contrário, a gente ia ter ameaçado, igual as meninas foram, igual o casal aconteceu. Mas é essa situação que está acontecendo, principalmente em Porto de Galinhas, e isso foi ressuscitado agora, final de ano, por ter um número muito grande de viagens e pelo casal que agora foi agredido. Agora me conta, gente, qual foi sua experiência em barraquinha de praia? Você percebeu que as regras estão mudando, que as barraquinhas estão com cada vez mais regras e valores mais altos? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Me conta o que vocês acharam dessa história e beijo!